E se o envelhecimento não for exatamente como a gente sempre pensou? Hoje, nós vamos mergulhar num roteiro prático para a longevidade. Sabe, mas o foco aqui não é só viver mais, é viver melhor, com mais qualidade por mais tempo. A ciência de ponta está mostrando o caminho para a gente adicionar não só anos à nossa vida, mas o que é mais importante, vida aos nossos anos. Vamos lá! Para começar, tem uma diferença crucial que a gente precisa entender, porque ela é a base de toda essa ciência da longevidade. De um lado, tem o que a gente chama de lifespan, que é basicamente quantos anos a gente vive, o número no calendário. Do outro, a gente tem o health span, que é o tempo de saúde, o número de anos que a gente vive bem, com energia, com autonomia. O grande objetivo, como o gráfico mostra, é quadrangular a curva. O que isso quer dizer? É fazer nosso tempo de saúde ser praticamente igual ao nosso tempo de vida. É evitar aquela fase final de doenças e dependência que, vamos ser sinceros, todo mundo teme. Então, como é que a gente constrói essa base sólida? A ciência hoje aponta para alguns pilares que são, olha, inegociáveis. Eles são o verdadeiro alicerce de uma vida longa e, mais importante, uma vida saudável de verdade. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro pilar é o movimento, mas talvez por um ângulo que muita gente não para pensar. Como diz o Dr. Tiago Volpi, a massa muscular que uma pessoa tem é um dos maiores, se não o maior indicador de como vai ser o envelhecimento dela. A gente tem que pensar nos músculos não como algo estético, mas como a nossa armadura para a velhice. São eles que regulam nosso metabolismo, que protegem nossos ossos e, olha que interessante, a saúde dos músculos parece ser um dos melhores indicadores da saúde do nosso cérebro. E não é fazer qualquer tipo de movimento, tá? Um protocolo de longevidade bem pensado se divide em 3 áreas que são essenciais. Primeiro, o treino de força para construir e manter essa armadura muscular que a gente falou. Segundo, o cardio de zona 2. Sabe aquele exercício mais moderado que dá para conversar enquanto faz? Ele é fantástico para otimizar a eficiência das nossas mitocôndrias, que são as usinas de energia das nossas células. E terceiro, mas não menos importante, estabilidade e mobilidade. Isso é crucial para prevenir quedas, que são uma das principais causas de perda de independência na terceira idade. E se por acaso ainda existe alguma dúvida sobre a importância do cardio, se liga nesse número. Pessoas com o VO2 max baixo, que é uma medida da nossa capacidade cardiovascular, têm um risco de morrer por qualquer causa que é 500% maior. Para colocar isso em perspectiva, ter um condicionamento físico ruim é cerca de 12 vezes mais perigoso do que fumar. É sem dúvida um dos dados mais chocantes e poderosos da medicina preventiva hoje. Agora vamos para o segundo pilar, a nutrição. E aqui a gente precisa de uma mudança de mentalidade. É hora de parar de pensar na comida só como combustível e começar a pensar nela como um software. Cada garfada é como uma linha de código que envia instruções para o nosso corpo, dizendo como os hormônios devem agir, como os genes devem se expressar. A comida é um sinalizador biológico potentíssimo. Certo. Então, quais são as instruções certas para a gente mandar para o corpo? Os princípios são, na verdade, bem simples e quase universais. Primeiro, controlar os picos de glicose. Isso significa principalmente evitar açúcar líquido e farinhas refinadas. Picos constantes de insulina são acelerador do envelhecimento. Segundo, consumir proteína em quantidade adequada. Isso é fundamental para lutar contra a sarcopenia, que é aquela perda de músculo que vem com a idade. E a regra de ouro, que resume tudo, priorizar comida de verdade. Comida inteira, não processada. O terceiro pilar é um que, nossa, é muito negligenciado: o sono. Mas ele está muito longe de ser um processo passivo de desligar. O sono, na verdade, é um momento de manutenção ativa, super crítica, principalmente para o nosso cérebro. É como se fosse uma verdadeira faxina cerebral. O mecanismo por trás disso é simplesmente fascinante. Durante as fases de sono profundo, um sistema chamado glinfático entra em ação. Ele literalmente lava o cérebro, limpando os resíduos metabólicos que se acumulam durante o dia. E entre esses resíduos estão as placas amiloides, que hoje a gente sabe que estão diretamente ligadas ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. Então dormir bem não é luxo, é uma estratégia de prevenção neurológica absolutamente essencial. Ok? Com essa base bem estabelecida, a gente pode ir para o próximo nível, os aceleradores. Pense neles como multiplicadores de força. São hábitos e conceitos que vão amplificar, e muito, os benefícios daqueles pilares que a gente acabou de ver. E a gente começa com o que talvez surpreenda muita gente. A solidão não é só um sentimento ruim, ela é biologicamente tóxica. Estudos mostram que o isolamento social crônico tem um impacto na nossa saúde que é equivalente a fumar 15 cigarros por dia. É isso mesmo, a conexão humana não é só algo legal de ter, é uma necessidade biológica. O próximo acelerador é um conceito superpoderoso chamado hormese, que a gente pode traduzir como o estresse do bem.
A ideia central é que o nosso corpo não foi feito para o conforto constante. Pelo contrário, doses pequenas e controladas de estresse ativam as nossas defesas internas, deixando o corpo mais forte e mais resiliente contra os danos do envelhecimento. E na prática, o que é isso? Bom, a gente está falando de estressores horméticos, como a sauna, que é um estresse de calor, a exposição ao frio, tipo banhos gelados, o jejum intermitente, que é um estresse metabólico, e o exercício intenso, um estresse físico. Os dados sobre isso são impressionantes. Por exemplo, o uso de sauna 5 vezes por semana já demonstrou reduzir o risco de Alzheimer em 66%. Isso é a hormese em ação. Ok, a gente está aplicando tudo isso, mas como saber se está funcionando de verdade? Para otimizar a saúde, a gente precisa de dados. A gente precisa de um painel de controle biológico que vá muito além daquelas métricas comuns dos check-ups tradicionais. Essa tabela aqui ilustra a diferença de uma forma brilhante. Por exemplo, em vez de olhar só para o colesterol total, a métrica de precisão é a apoliproteína B, ou ApoB. Ela mede o número de partículas que de fato causam a aterosclerose. Em vez da glicose de jejum, que é só uma foto do momento, a gente olha a hemoglobina glicada, que nos dá a média do açúcar no sangue nos últimos 3 meses. E em vez de medir só a força da mão, a gente mede o VO2 max. São essas as métricas que realmente conseguem prever a nossa saúde no longo prazo. Com tanta informação, eu sei, pode parecer um pouco esmagador. Por onde eu começo? Mas a boa notícia é que não precisa ser assim. Usando o famoso princípio de Pareto, a gente pode focar nos 20% das ações que vão entregar 80% dos resultados. Vamos ver qual é o protocolo mais eficaz para começar? Tipo, hoje? O ponto crucial é este aqui. Se não for para fazer mais nada, o foco tem que estar nesses 4 hábitos. Primeiro, eliminar açúcar líquido e farinhas refinadas. Segundo, levantar peso, fazer musculação, de 2 a 3 vezes por semana. Terceiro, caminhar de forma vigorosa todos os dias, tentando passar dos 7.000 passos. E quarto, priorizar de 7 a 8 horas de sono quando se a vida dependesse disso, porque, como a gente viu, depende mesmo. No fim das contas, a grande mensagem que toda essa ciência nos traz é que a gente tem muito mais controle do que imaginava. Sabe aquela frase, a genética carrega a arma, mas o estilo de vida puxa o gatilho? É exatamente isso. A nossa biologia não é o nosso destino. A pergunta que fica é, com base em tudo que a gente conversou, qual pequena decisão pode ser tomada hoje para construir um amanhã com muito mais saúde e muito mais vitalidade?